Hemofilia. Hemofilia, como a gente falou lá dos fatores, o que acontece? Hemofilia é um distúrbio genético marcado pelo sangramento prolongado causado pela diminuição e ausência dos fatores de coagulação. O pessoal fala, é porque não tem plaquetas. Não, gente, não tem nada a ver por não ter plaquetas. Tem a ver com os fatores de coagulação. Cada uma tem um nome, tá? Tem essa de von Hildebrand e tem outros nomes também. Eu acho que tem mas existem outras síndromes, né, que elas são causadas por uma doença genética. E o que acontece? Não tem ausência daqueles fatores de coagulação. Normalmente o mais comum é o 8, fator 8. Mas assim, que a gente conhece mais é o fator 8, 9 e 10. Então não tem esses fatores de coagulação. Lembre-se que a coagulação é um processo com diversos fatores, com diversas cadeias que vão agir para que você tenha, no final, a fibrina. E se faltam desses fatores, você não tem o resultado final, que é uma cadeia, cadenciado. O paciente, a gravidade da doença depende da extensão da deficiência e do fator de coagulação. Normalmente, a gente tem que pedir exames específicos daquele fator que a pessoa tem deficiência, para saber como é que está aquele fator de coagulação, se está dentro da normalidade ou próximo da normalidade. Se estiver próximo da normalidade, pode fazer o procedimento. Se não, não pode. O paciente com concentração do fator inferior a 1% apresenta hemofilia severa, com episódios de hemorragia espontânea ou após lesões mínimas de hemorragia, né, em articulações e músculos, que trazem como consequência alterações funcionais dos membros. Aí são pessoas que realmente não tem como você tratar no ambiente ambulatorial. São pessoas que precisam ser tratadas no hospital, né? Num caso assim que tem uma infecção, precisa ser tratado no hospital, não tem jeito, tá? Quando a concentração está entre 1 e 5, apresenta hemofilia moderada, onde as hemorragias espontâneas e as hemoartroses são ocasionais. Mesmo assim, não é possível você fazer esse procedimento cirúrgico, porque qualquer corte vai fazer com que você tenha um sangramento efusivo e não vai conseguir controlar esse quadro de forma adequada dentro do consultório. Quando a concentração do fator foi entre 6 e 25, a hemofilia é classificada como leve e caracterizada por ocasionar hemorragias severas após cirurgias menores. Sinceramente, a pessoa que tem esse tipo de problema, o ideal é que faça a cirurgia dentro do hospital, tá? Por quê? Porque se ela tiver com um índice muito baixo, é possível você fazer a reposição do fator de coagulação que a pessoa tem faltando, né? Vai fazer através de transfusão. E assim consegue fazer o procedimento com mais segurança. Agora, quer dizer que você não vai atender o paciente? Não, você vai atender e você vai explicar exatamente isso que eu estou explicando para você. Se a pessoa está com dor, você pode de repente fazer o acesso, né? Você fazer uma anestesia local, né? Fazer uma anestesia local, gente, tá? Troncular, toma cuidado porque pode dar problema também. Mas se possível, faz a anestesia local, faz o acesso, tá? E coloca lá a medicação e manda para o hospital para poder fazer a remoção. Como que você deve fazer, né? O cuidados com o paciente, anotar no prontuário odontológico todos os remédios que o paciente toma. Normalmente são pacientes que tomam muitos remédios, estão sempre em terapia constante. Requer iniciar qualquer tratamento em um paciente hemofílico, você deve ter os exames laboratoriais, tá? Do tempo de sangramento, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial, contagem de plaquetas, e os testes específicos dos fatores de coagulação que ele tem deficiência. Ele normalmente, gente, é uma doença genética, então a pessoa já tem da síndrome que ele tem. Ele sabe, muitas vezes sabe até o fator. Dos pacientes que eu tenho, assim, né, que fazem tratamentos aqui, eu tenho um que é hemofílico e ele sabe o fator que ele tem deficiência. Porque do dia a dia deles, né? Eles fazem esses exames direto, tá? Então, isso aí é só você pedir o exame mais recente que ele traz. Dos fatores de coagulação. Hemofilia severa requer atendimento em ambiente hospitalar, terapia de reposição do fator de coagulação, sendo imprescindível o contato com o hematologista para assegurar um bom prognóstico. A anestesia troncular você deve evitar. Por quê? Porque você pode causar um problema hemorrágico lá interno, uma hemorragia que você não vê, tá? Então, evite a troncular. Dá as infiltrativas
você pode dar infiltrativa, intrapulpar, intraligamentar. Não é nenhuma limitação a respeito do tipo de anestésico. Você pode usar qualquer anestésico, embora aqueles com vasoconstritor mais fortes possam fornecer uma hemostasia local melhor. Tá? É importante informar o paciente, os pais da criança, sobre os riscos de trauma oral, principalmente depois de anestesia. O que acontece? Se você não vai fazer lá a remoção de um dentinho de leite, faz uma anestesia, o que acontece? Vai ficar anestesiado o lábio, vai ficar anestesiada a língua. Se você não orientar os pais que tem que olhar a criança para ela não ficar mordendo o lábio, não ficar mordendo a língua, que pode virar aquilo lá, você não tem noção. Além da criança conseguir ela mesma machucar o lábio ao ponto de ter uma hemorragia, tá? Então tem que avisar o pai, tem que falar bem claro para ele tomar cuidado, que isso é importante. Deve-se recomendar antifibrinolíticos. Isso aqui são medicamentos específicos, normalmente os médicos passam, tá? Quando o paciente vai fazer algum procedimento, que precisa fazer algum procedimento, você pede carta do médico, eles já passam essas medicações para ele. Via oral com o início de 24 horas, né, pelo menos 24 horas antes do procedimento cirúrgico e manutenção do mesmo durante pelo menos 7 dias. Não há contraindicações sobre o uso de antifibrinolíticos locais e indicação do uso sistêmico. Os antifibrinolíticos locais são aqueles que a gente usa, né? As esponjas de fibrina. Você pode encher o alvéolo de esponja de fibrina, fazer uma sutura mais oclusiva e até dente descido, pessoal, vocês têm que dar sutura, tá? Não pode deixar de dar sutura. Lembre-se, aquele paciente tem problemas sérios de coagulação. Não é porque ele está controlado que não vai ter um sangramento. Então, tem que suturar. Faz o mais oclusivo possível que você conseguir. Medicações que podem ser utilizadas. Você pode usar analgésicos como dipirona, Tilenol, anti-inflamatórios, COX seletivos, ok? Por quê? Porque os anti-inflamatórios não COX seletivos, eles podem causar diminuição dos fatores de coagulação. Então, a pessoa já tem a debilidade, você vai aumentar essa debilidade. Pode usar nimesulide, pode usar antibióticos em geral, sem problema nenhum. São pacientes que você dificilmente você vai fazer um procedimento cirúrgico dentro do consultório, tá? Mais um dente de leite, uma coisa que você vai dar uma anestesia infiltrativa. Tem que ver lá o fator de coagulação, como a gente viu, né? Qual o fator, se o fator está dentro da normalidade, entre 6, né, e 25, como a gente mostrou lá. Tomara que vocês peguem aqueles que tenham mais próximos de 25 do que próximos de 6, porque o sangramento acontece, não tem jeito.